Bom dia, irmãos e amigos da IBLN, alunos. Prazer tê-los aqui mais uma vez na nossa teleaula, nesse formato, né? E tê-lo aqui é sempre muito bom. E gostaria já de começar a aula que você pudesse aí estar aí na sua casa, orando, e para que nós pudéssemos estar glorificando a Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, né? Que criou todas as coisas e nos criou também. Vamos orar, por favor. Senhor Deus eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, para te glorificar, pedir as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre esta aula, sobre logo mais o culto, Senhor Deus. Que tu esteja conosco, nos abençoando, nos guardando, Senhor Deus, abrindo nosso entendimento para que tudo aquilo que possa ser falado aqui, Senhor Deus, seja entendido, Senhor Deus, seja compreendido e que, Senhor Deus, possamos aplicar em nossas vidas, Senhor Deus, que nada aqui que for dito seja dito no vazio, Senhor Deus, que não se perca, que o diabo não possa roubar as nossas palavras, Senhor Deus, possa perverter as nossas palavras, mas pelo contrário, Senhor Deus, tenha plena aplicação, Senhor Deus, nas nossas vidas e que possamos, Senhor Deus, ensinar para outras pessoas também, Senhor Deus, e que, Senhor Deus, a tua palavra seja eficaz nas nossas vidas e na vida, Senhor, de outras pessoas, Senhor Deus, e que a tua palavra, como diz, Senhor Deus, como tu dizes, seja plena e eficaz nas nossas vidas, Senhor Deus. E que tudo encontre um coração, Senhor Deus, sábio, para que possamos aplicá-la nas nossas vidas, para que o teu, Senhor Deus, o teu entendimento, a tua palavra, Senhor Deus, encontre entendimento em nós. E que possamos, Senhor Deus, explicá-la a outras pessoas com o teu entendimento, a tua sabedoria que vem do alto, Senhor Deus. Senhor Deus, que tu possa, Senhor Deus, que nós autorizamos o teu Espírito, Senhor Deus, a atuar nas casas, Senhor Deus, aí dos meus irmãos, em minha vida, Senhor Deus, e que tudo, Senhor Deus, seja feito para a tua honra e tua glória. Vem, Senhor Deus, sobre nós o teu perdão, porque somos pecadores e precisamos, Senhor Deus, das tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal, em nome de Jesus, amém. Nós estamos, Senhor, falando sobre Apocalipse e nós estamos chegando no final da primeira grande divisão que é feita basicamente do livro de Apocalipse, no capítulo 11. Eu gostaria de ter terminado na aula passada, mas como o capítulo 9, quando estávamos estudando, ele ficou muito extenso e nós não conseguimos concluir. Então, por uma questão didática, hoje a gente vai meio que misturar a primeira sessão, a primeira grande sessão, né, o capítulo 11, com o capítulo 12, porque o capítulo 12 inicia a segunda grande sessão, né, do livro de Apocalipse. Então, nós vamos meio que misturar o término da primeira sessão, que exatamente se faz no capítulo 11, e o início da grande segunda sessão, que é o capítulo 12. Isso tudo é didático, né? Porque o livro é um livro só, né? Mas nós vamos dar prosseguimento a esse estudo, tá certo? Eu gostaria de lembrar vocês, né? Nós fizemos no nosso... Se você não segue as nossas redes sociais, eu gostaria já de dar um incentivo para que você seguisse, né? Nós temos lá @Batista Lago Norte, né? O nosso Instagram. E no Instagram nós fizemos um quiz, né? Que é várias perguntas. E eu ficaria muito feliz que você pudesse responder, porque é exatamente... nós fizemos questões para... Não é testar você, é que se você está acompanhando nossa aula, você fosse lá e respondesse. São questões muito fáceis. Se você vem acompanhando nossa aula, claro que você vai conseguir responder, tá? São questões básicas do que a gente fez até a aula passada, né? Então, se você puder, eu fico grata, né? Nós fizemos exatamente para que você pudesse relembrar que hoje, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa aula, tá? E então, você passa lá, responde. Eu fico bastante feliz se você puder fazer isso e acompanha a nossa aula. Se você puder indicar a nossa aula, as nossas redes sociais para um amigo, né? Abençoa seu amigo também, né? Lá nós temos a nossa página, né? Dias de Imersão. Tem também outros, né?
conteúdos preparados para adolescentes, jovens, crianças, né? E se você puder indicar para um amigo de trabalho, né? Talvez que ele até nem seja crente, vai abençoar a vida dele, tá? Então vamos lá, vamos já agora adentrar na aula, né? O capítulo 11 de Apocalipse é ainda o interlúdio, né? Nós vamos ver isso. Antes do toque da 7ª trombeta, vimos que no capítulo 10, né, sobre o anjo forte, o livrinho, né, na mão, né, e João, que ainda não pode contar algumas coisas, né, ele recebeu o livrinho, né, e ele tem a ordem, né, de não parar de profetizar, continua profetizando, a igreja tem que continuar profetizando, tem que continuar pregando, prega a palavra, né, quem pega esse livrinho, né, não tem que parar de profetizar, né, a igreja precisa interiorizar essa palavra, comer a palavra, proclamar essa palavra, né, essa palavra é doce para quem, né, proclama essa palavra, para quem recebe, né? Mas também é amarga, né? Como é que ela é amarga, né? Ela é doce para quem proclama, amarga para quem rejeita, tá? Então, lá no capítulo 10 nós vimos isso, né? Ela traz vida, mas traz juízo. Ela traz vida para quem recebe, mas traz juízo para quem rejeita, tá? No capítulo 11, veremos de forma viva a missão da igreja no mundo, tá? Nós vamos ver isso claramente, essa divisão, né? Sua proteção, proclamação, a perseguição e o triunfo. Nós vamos ver a missão da igreja com a sua proteção de Deus. Vamos ver a proclamação do evangelho desta igreja, né? Por conta desse livrinho, a recomendação. Nós vamos ver a perseguição da igreja pelo diabo, né, e seus asseclas, né, seus seguidores, e nós vamos ver também, essa perseguição vai ser rinhada, cada vez mais ferrenha, mas nós vamos ver também o triunfo, né, nós vamos ver esse segmento triunfante e vitorioso do reino de Deus, tá? Esse capítulo pode ser analisado através de alguns quadros e cenas, né, a igreja é representada pelo santuário de Deus sendo medido, né, conforme está lá no capítulo 11, versículos 1 e 2, né? Que diz, deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir. Ele começa falando nisso, né? A separação do povo de Deus do mundo ímpio. A gente pode já trazer à mente exatamente isso, né? Quando a gente fala qualquer coisa de medida, a gente vai... nessa questão simbólica, a gente já vai pensar, quando fala de termos, né, alguma coisa medida, a gente já vai falando alguma coisa separar, né? Então, nessa linguagem simbólica de Apocalipse, quando se trata de medir, a gente já vai trazendo exatamente alguma coisa de separar, né? E simboliza exatamente essa questão do santuário, né? Então, essa questão de medir e santuário, né? Então, que santuário é esse e que medidas são essas, né? O que é que vai trazer? Simboliza a igreja verdadeira, né? Ou seja, todas as pessoas salvas ao longo de todos os tempos, de todas as eras, né? O dispensacionalista, aí a gente já vai trazendo as versões, né? Acreditam que João está falando de um santuário literal. Aí, claro que eles vão dispensar isso, né? Regidos como lá em Jerusalém, né? O santuário físico. Tá? Lembra que eles creem que vai surgir o terceiro santuário, né, construído? O pré-milenista, né, tá? Os dispensacionalistas pensam o santuário literal, porque eles creem que vão construir o terceiro santuário, tá? Mas os pré-milenistas, eles acham que está falando da salvação dos judeus. Eles vão sempre pensar na igreja lá ligado para o judaísmo, né? Não é uma igreja física, né? A salvação dos judeus, né? O que simbolizava, né? O que simbolizava essa medição desse santuário, né? Essa medida, essa separação, essa medição do santuário, né? Conforme o texto de 1:15, você pode abrir aí sua Bíblia e ver a passagem do Velho Testamentário, né? Do Velho Testamentário Ezequiel 45, também você pode abrir seu texto aí. Tem outras passagens, mas eu não vou ler, eu tenho um pouco de pressa, porque essa matéria é um pouco alongada, né? Essa medição significa apartar o povo de Deus do povo profano, né? Do povo mundano, né? Para estar completamente seguro e protegido do dano que o mundo causa ao povo de Deus, tá?
Então, todas as vezes que o povo de Deus se misturou com o povo profano, ele causou dano, né? O povo de Deus meio que se misturando com o povo profano, Deus sempre quis que o povo de Deus fosse separado do povo profano, porque todas as vezes que houve essa mistura, meio que o povo de Deus se contaminou, infelizmente, tá? Então, essa figura é a mesma que aparece dos 144 mil, os selados, né? Dos homens que recebem o selo de Deus, lá em Apocalipse 9:4, tá? Esses que são medidos são os verdadeiros adoradores, os verdadeiros de Israel, o Israel de Deus. Para os pré-milenistas, a gente está falando isso, tá? Permanecem na sua impiedade e vão perseguindo a igreja e adorando o anticristo, tá? Isso é tudo figuras que vão sendo propagadas por pelos pré-milenistas, tá? Essa proteção não se estende a todos os que dizem ser cristãos, conforme está 11:2, né? Os santos vão sofrer severamente, mas nunca perecerão, serão protegidos até o juízo final, tá? Então, o que simbolizava esses 42 meses, esse período não é literal, tá? Eles falavam da perseguição do mundo durante todo o período da igreja, da primeira e a segunda vinda de Cristo. Obviamente, na medida que o tempo avançava para o fim, essa perseguição tornava-se mais renhida, tá? Esse período de 42 meses, ou 1260 dias, não pode ser entendido literalmente, tá? Pois o tempo dos gentios, conforme Lucas 21:24, tá? Deveria começar no ano 70, lá da destruição do templo de Israel, né? Destruído pelos romanos. No livro de Apocalipse, esse templo representa o tempo em que a cidade santa é oprimida, tá? Conforme Apocalipse 11:2. Isso é o que eles estão propagando, tá? O tempo em que as duas testemunhas executam o seu testemunho, conforme está em Apocalipse 11:3, é o que eles vão usar. A mulher celestial, que significa a igreja, para alguns nós vamos ver bem direito essas figuras da mulher, tá? Será preservada no deserto, tá? Conforme Apocalipse 12:6 e 14. Também o tempo que a besta tem permissão para executar sua autoridade, conforme Apocalipse 13:5. Esse é o período que Satanás exerce o seu poder no mundo. Lembre-se que Deus vai deixar que Satanás exerça um momento, o período, né? Um período, o poder, vai exercer poder no mundo, né? O argumento que contribui para o entendimento em que esse santuário é espiritual e não físico, tá? Existem também essa teoria, tá? No Novo Testamento ensina que o santuário de Deus é uma igreja e não um prédio, né? É igreja e não prédio. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento em que as igrejas estão fechadas, né? E é uma máxima a gente dizer, igreja não é o prédio. Realmente, igreja não é o prédio. Igreja somos nós, né? A igreja é formada por todos nós, né? Existem, exatamente, a gente está no seminário, né? Nós vamos dando várias definições sobre igreja. E uma delas é exatamente essa, né? Igreja sou eu, né? O Espírito Santo habita em mim e não no prédio da igreja, né? A igreja, Écio, né? O pastor, nosso pastor, gosta muito de dizer isso, né? Que dá vida a isso, né? Écio não gosta de orar pelas coisas, porque as coisas não têm importância, porque nos servem. Quem tem mais importância do que as coisas somos nós, porque as coisas só têm importância porque elas nos servem, né? Então, o prédio só serve porque eles nos servem, né? Nós é que temos importância. Então, a igreja somos nós. Nós somos igreja onde chegarmos, né? Você é igreja no seu trabalho, você é igreja na sua casa, você é igreja no comércio, você é igreja no seu lazer, você é igreja onde você estiver, porque você é a casa de Deus. Você é o Espírito Santo habita em você. Então, isso é uma teoria válida, né? Então, no Novo Testamento ensina que o santuário de Deus é a igreja e não o prédio. Então, você é a igreja. Deus mora na igreja por meio do Espírito Santo. Portanto, a igreja é o seu santuário, né? 1 Coríntios 3, 16, 17. 2 Coríntios 6, 16, né?
16, 17 e Efésios 2, 21. Isso são os textos que embasam exatamente isso que nós estamos falando. Então, o santuário representa as pessoas que oferecem o incenso da oração. O santuário refere-se aos fiéis, enquanto os que estão no átrio exterior não recebem a proteção, tá? Conforme o Apocalipse 11, 2 fala, né? Tanto o santuário quanto o átrio exterior refere-se às pessoas e não o edifício físico, né? Todos os salvos são contados e selados e protegidos, tá? Portanto, né? Contar como o selar, tanto contar como selar e medir são figuras de proteção da igreja, tá? Assim, a verdadeira igreja na terra, o santuário espiritual, é simbolizado pelo santuário terrenal de Israel. Isso é o que se fala na teoria, né? Assim como Israel é físico e símbolo da igreja verdadeira. A igreja é representada pelas duas testemunhas, né? Versículos 3 e 14, né? Darei poder às minhas duas testemunhas e elas profetizarão durante 1262 dias, vestidas de panos de saco, né? Quem são essas duas testemunhas que se fala aqui? Tudo é efeito simbólico, né? Uns entendem que elas falam de Enoque e Elias, né? Quem são, né, essas testemunhas? Então, conforme já disse, umas falam Enoque e Elias. Alguns acreditam em virtude de que esses foram os dois homens que partiram para o céu sem experimentar a morte física, né? Outros entendem que elas falam de Moisés e Elias, né? Essa descrição tem um rico simbolismo, né? Alguns acreditam por isso, né? Na verdade, João vê essas duas testemunhas como características destes dois profetas. Elias é apresentado no verso 5, isso são teorias humanas, tá? Quero dizer, a gente não briga por isso. Teorias humanas feitas por pensamentos humanos, né? Elias é apresentado nos versos 5 e Moisés no verso 6 é apresentado no verso 6b, tá? Ainda outros entendem que elas falam do Antigo e do Novo Testamento, como Martin Lloyd Jones entende, tá? A posição reformada entende que elas falam do testemunho da igreja, tá? Como Moisés e Elias, a lei e os profetas, né? Representam toda a igreja, performam toda a igreja, né? Essas duas testemunhas são o povo de Deus na terra, a igreja de Deus no mundo, né? Espalhada pelo mundo, o povo de Deus entre as nações, aqueles a quem o evangelho é doce, em meio àqueles os quais o evangelho pode se tornar amargo, né? Como nós falamos, a quem o evangelho é recebido é doce, mas quem é rejeitado se torna amargo, né? O povo de Deus é chamado em Apocalipse de 12 tribos também, né? De 7 candeeiros, né? De reis e sacerdotes. São denominações para o povo de Deus. Agora é chamado de santuário de Deus e também de duas testemunhas, né? O povo de Deus espalhado na face da terra agora também denominado de duas testemunhas, né? Aí você entenda como bem assim explicado, né? Enfim, que seja a teoria que você quiser se agregar, né? Eu particularmente creio que seja toda a igreja, tá? Toda a igreja, todo o povo de Deus salvo ao longo de todo o tempo, tá? Então, e aí vai do Novo, né? Aí, Novo Testamento, Antigo Testamento, enfim, o povo de Deus salvo ao longo do tempo, em todo o tempo, né? Como Deus é inclusivista, né? Não exclusivista, então é todo o povo de Deus salvo ao longo de todo o tempo, né? Então, as duas testemunhas era o método usado por Cristo para o testemunho do mundo, conforme Lucas 10:1, né? Uma questão só recebida válida pelo testemunho de duas testemunhas. Lembre que quando Jesus, ele dividiu os discípulos, ele mandou de 2 em 2.
né? Então, esse era um método usado pelo próprio Cristo, né? Essas duas testemunhas falavam da igreja como uma poderosa agência missionária, né? Durante toda a época evangélica, né, presente, isso pode ser provado, né? Duas testemunhas são duas, também se refere no verso 4, né? São duas oliveiras e dois candeeiros, né? Então, essas são duas oliveiras e dois candeeiros que permanecem diante do Senhor, né? No verso 4 ele também traz a figura de duas, né? Duas oliveiras, dois candeeiros, né? Essas duas figuras, também sentido figurado, né? São encontradas em Zacarias 4, de 1 a 7, referindo-se a Josué e Zorobabel, que anunciaram a palavra no poder do Espírito para restaurar Israel, né? Na época houve o cativeiro babilônico e na volta, né? No caso aqui, com Zorobabel, nessa volta, né? Na última leva, né? Essas duas, no caso a oliveira é o símbolo da restauração de Israel, né? Esses dois, né? Aqui traz também, aí vem o candeeiro, né? São símbolos da palavra de Deus e a proclamação da igreja. Aí já agregando-se mais sentidos, né? A oliveira é o símbolo de Israel, né? A oliveira é uma planta sugêneres, né? Dá em qualquer terreno, dá em qualquer clima, né? Então Israel adotou a oliveira como uma planta símbolo, né? De Israel, enfim. Tem lá oliveiras milenares, né? Tinha lá o Monte das Oliveiras, onde Jesus costumeiramente ia orar, né? Enfim, tem um símbolo, para Israel, bastante significativo, né? E ele usa aqui de uma forma simbólica, duas oliveiras, né? Então, enfim, assim como os missionários eram enviados de 2 em 2, eu já falei isso, né? Assim a igreja cumpre a missão ao mundo, né? Assim como o fogo do juízo e condenação saiu da boca de Jeremias 5:14, né? Devorando os inimigos de Deus, assim também a igreja anuncia o juízo de Deus aos ímpios, né? Então essa figura também se refere a isso, né? Falando que esses dois seres também pode estar se referindo, assim como Elias orou do céu, fechou, né? E Moisés recebeu a autoridade para converter água em sangue, assim também quando o mundo rejeita a palavra, né? A mensagem da palavra, né? A igreja, ele se expõe ao juízo de Deus, né? Somos perfume da vida para a vida e aroma de morte para quem rejeita a palavra de Deus. Então, somos vida para quem quer a vida, mas somos, infelizmente, né, aroma de morte para quem não quer a vida, infelizmente. Né? A igreja será indestrutível até cumprir cabalmente a sua missão, conforme está o verso 7, né? Apocalipse 11, 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará. A igreja será indestrutível até completar o seu trabalho, tá? Então, não vai ser destruída até completar. Ninguém pode destruir a igreja de Deus até completar a sua carreira, tá? A igreja é provada, mas não desamparada. As testemunhas serão perseveradas até concluírem o seu testemunho, conforme o verso 5 até o 7, né? Então, a proclamação do evangelho aqui se mantém e mantém a igreja de pé, firme no seu propósito de proclamar, de espalhar, de cumprir a sua missão, de levar a palavra de Deus, né? Converter, fazer discípulos, pessoas, de converter pessoas, fazer delas discípulos de Cristo Jesus, tá certo? A vocação é adorar a Deus, santuário, tá? E proclamar a palavra, fazer testemunhas, né? Discípulos, tá certo? Satanás não pode deter o avanço da igreja, que os eleitos sejam salvos, que as pessoas que nós pregamos a palavra, aqueles que Deus tem, né? As pessoas que pregamos a palavra de Cristo, e elas ouvem essa palavra e aceitam Jesus como suficiente Salvador, Jesus jamais vai lançar fora.
Elas são escolhidas e elas não vão ser lançadas fora. Uma vez aceitou Jesus, jamais serão lançadas fora, né? Jesus não rejeita, né? O valente está amarrado, as testemunhas seguem proclamando a palavra e vários aceitando Cristo como suficiente Salvador. A igreja será perseguida, sofrerá a morte, né? Verso 7b até o 9. O espírito do anticristo sempre esteve no mundo, né? 1 João 2, de 18 até o 22. Mas esse espírito de oposição à igreja, né, vai se encarnar na pessoa da besta. No último tempo, ele vai perseguir terrivelmente a igreja. A igreja vai ser perseguida. O anticristo vai fazer guerra contra os santos e os vence. Apocalipse 13, 7. Ele é o homem da iniquidade. Ele vai fazer e querer ser adorado como Deus. Daniel 9, 27. Apocalipse 13, 8. E muitos, pasmem, né? E como Cristo disse, alguns da igreja vão ser enganados e vão adorá-lo. Bem próximo ao fim da história haverá uma terrível matança. Gente, nós da igreja, pessoas da igreja, nós da igreja, vamos ser atacados. E a matança contra a igreja, e ele dará todas as evidências de estar por baixo. Jesus disse que se esse tempo não fosse abreviado, a igreja não suportaria. Mateus 24, 11 e os versículos seguintes. A igreja sofrerá, mas continuará indestrutível. Sofrerá, mas continuará indestrutível. Os crentes, ao morrerem, vencerão o diabo e o anticristo. Lembrem, quando o crente morre, ele ainda continua indestrutível. Por quê? Ele ganhou a vida eterna, gente. Né? Lembre-se disso. Ainda que morto, viverá eternamente. Lembre-se disso. A morte não é o fim. A morte para o crente não é o fim. Ele não está destruído quando morre, o crente. Ainda que vivo, ainda que morto, viverá, tá? Apocalipse 12, 11. A palavra testemunhas, né? Martia, que traz o significado de proclamador, de Marte, né? Era a mesma coisa, né, de Cristo Jesus, né? Da testemunho do próprio Deus, do seu Pai, né? Nem mesmo essa matança fica fora dos desígnios de Deus. Não está fora dos planos de Deus, não. Deus não perde controle, não, tá? Está lá no controle, está lá na sala do comando, né? Pois o anticristo é dado como vencedor. Ele pensa que venceu. Apocalipse 13, 7. O diabo e seus agentes só podem agir sobre a permissão de Deus. Lembre-se, ainda quando a igreja pensa que está derrotada, ainda é desígnio de Deus. Ainda Deus está no comando, tá? A vitória do mundo sobre a igreja passará passageiramente e influenciada. Ela é passageira e ainda está sob o domínio do próprio Deus. Essa cidade não é literal, né? Que está lá, vocês estão acompanhando aí, do verso 8, tá? Até o 11. Essa cidade que aparece aí, os seus cadáveres ficarão expostos nas ruas principais da grande cidade, tá? Essa cidade que a gente está falando, essa cidade não é literal. Não é nem Jerusalém, nem Roma, tá? Não é isso aí. Contudo, licença. Contudo, em certo sentido, é tanto Jerusalém como Roma. É uma cidade desde a ordem terrestre, que inclui todo o povo, tribo, língua e nação. Essa cidade é mundo hostil a Deus e à igreja. O mundo sempre teve a pretensão de destruir a igreja e Cristo. O mundo tem essa pretensão. Lembre-se disso. A gente fala as coisas demoníacas, né? O mal, né? O mal. Essa semana uma moça da nossa igreja, o mal são as coisas demoníacas, né? O mal.
Então, a perseguição desde o começo visa banir a igreja, calar a voz, né? A nossa voz que fala por Deus, né? Que fala por Cristo Jesus, né? Os homens ímpios odeiam a palavra de Deus, querem nos calar de todo jeito, né? O júbilo do adversário é uma alegria. Deus terá sempre a última palavra a dizer. Lembre-se disso. A vitória final é do Senhor. Nunca é do diabo. O mundo celebra o martírio dos santos, conforme está em Apocalipse 11:10. O mundo vai festejar o massacre sobre a igreja, achando que está livre dela e de sua mensagem. Calamos a igreja, acabamos com ela. Não é verdade. Mas a igreja ressurgirá, ascenderá e prosperará do trono para julgar o mundo. Lembre-se disso. Quando eles pensarem que destruíram tudo, nós ressurgiremos. A ressurreição gloriosa da igreja está no verso 11. Esses 3 dias e meio também é um número simbólico, tá? Que aparece aí no verso 11. A igreja que experimentou a comunhão no sofrimento agora experimenta o poder da ressurreição da igreja. Como Cristo ressuscitou, a igreja também ressuscita. Em conexão com a segunda vinda de Cristo, serão restituídos a igreja vida, a vida da igreja, a honra, o poder, a influência. Mas para o mundo, a hora da oportunidade terá passado para sempre, né? A vinda de Cristo e a ascensão da igreja serão visíveis para o mundo, tá? Não há aqui menção de um arrebatamento secreto. Não existe. Cristo desce à igreja sobre a mesma nuvem de glória. É visível, tá? No verso 12, então eles ouvirão uma forte voz do céu que lhe disse: suba para cá. E eles subirão para o céu. O terror indescritível dos ímpios. Está no verso 13 e 14, né? Naquela hora houve um forte terremoto. Tá? Aí vai começar o negócio, né? A brincadeira terrível vai começar. A alegria do mundo transforma-se rapidamente em grande temor. A terra está tremendo, né? Toda a terra. E o mesmo quadro de Apocalipse 6:12, você vai voltar lá e ver. O terremoto aqui também precede o juízo final, tá? Os ímpios são cobertos de terror. Eles dão glória a Deus, não porque se converteram, tá? Vamos ver aí por quê. O mundo está maduro para o juízo. Agora chegou o final. Porque apesar da sua impenitência, ainda rejeitou o testemunho da igreja e perseguiu e matou os fiéis. Agora piorou o negócio. Porque antes eles eram impenitentes, mas vamos dizer assim, não tinham a perseguição que existia, mas não era tão renhida, né? Não era tão ferrenha. E agora não, eles mataram até os fiéis, tá certo? Como tá lá no verso 7. E agora vem aqui, o anjo toca a 7ª trombeta, agora sem chance, né? A alegria dos remidos e o pavor dos ímpios, verso 15 a 18. O anúncio da vitória, o céu tá, né, em uma voz de exaltação a Cristo. Agora Cristo é exaltado, tá? Na abertura da 7ª trombeta, houve silêncio no céu em virtude do terrível juízo que desaba sobre os homens. Deus não fica feliz por fazer juízo de destruição dos homens. Deus queria que os homens se salvassem, mas os homens não quiseram. Então Deus executa o juízo. Eles também não quiseram, tá? Não quiseram receber Jesus como suficiente salvador, tá? Isso não alegra Deus por matar os homens. Não é a felicidade. Agora, Deus é justo. Ele faz por quê? Porque eles também não desejaram Cristo Jesus como salvador, tá certo? Deus não é mau, é retributivo. Eles não aceitaram Jesus. E aí recebem o que aceitaram. Eles aceitaram não querer Jesus. E aí recebem o que não aceitaram. Beleza? Agora, com a 7ª trombeta, chega a parousia, né? A passagem do povo salvo por Cristo Jesus, com a glória de Deus, né? O triunfo da igreja, com a chegada da noiva na casa do Pai. Gente, é uma alegria. A noiva vai estar chegando na casa do Pai. Os céus
rompem em gritos de alegria, de festa, né? O noivo da igreja está esperando a sua noiva, né? Verso 15. Eu fico até arrepiada com isso. Lembramos, né, que a 7ª trombeta aponta para o fim das oportunidades de salvação, né, também, né, conforme está no verso 10:7, né, visto que a 7ª trombeta traz o 7º flagelo, né, a 7ª taça da ira de Deus, conforme está no verso Apocalipse 15:1, né. Então, e aí começa o quê? O reinado vitorioso de Deus no trono de glória, né? Que proclamado pelo anjo, né? Verso 15, né? O reinado de Deus está presente, mas ainda não na sua plenitude. Deus sempre reinou. Deus sempre reinou. Cristo jamais deixou de ter sua autoridade e poder, né? Cristo agora despoja da sua glória, fez-se servo, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, voltou aos céus, mas quando ele vier com seu poder e glória, né, assentar-se-á no seu trono e tomará do seu reinado, será pleno, vitorioso, completo e cabal. Tá? Final. Às vezes parece que Satanás é o governador supremo. A gente até pensa assim. Mas uma vez chegado o dia do juízo, o esplendor real da soberania de Deus será revelada na sua totalidade, tá? Porque naquele tempo toda a oposição será suprimida e o reinado de Cristo será completo. O reinado de Cristo será vitorioso e eterno. Cristo vai reinar até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então entregará o reinado ao Deus e Pai. Aí será o fim. 1 Coríntios 15, 23 a 26. Você pode acompanhar aí. A proclamação do louvor será só, né? Só, como diz, aí será só alegria, né? A igreja glorificada e honrada se prostrará à glória de Deus. Versos 16 e 17. Os 24 anciões, né? Que estavam assentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se aos seus rostos e adoraram a Deus, né? A igreja não apenas estará na glória, mas também estará no trono, tá certo? Os anciões deixarão o seu propósito do trono e prostrar-se-ão, né, em adoração diante do trono. Eles dão graças por 3 bênçãos especiais, né? Que Cristo reina supremamente, versos 11 e 17. Que Cristo julga justamente, o cordeiro é também o leão. Que Cristo recompensa graciosamente, 11 e 18, né? Em Apocalipse 4, 10 e 11, né? Que está isso. Os anciões louvam ao Criador. Em Apocalipse 5, 9 a 14 diz, eles adoram ao Redentor, né? Aqui a ênfase é sobre a conquista do rei. Do rei, né? O rei que reina, né? Que governa, que nunca deixou de governar, mas agora reina plenamente, sem nenhum adversário, sem nenhuma contestação, né? A igreja anuncia as cenas do juízo final, onde a glória da igreja serão comprovadas, né? Com o tormento dos ímpios, né? Verso 18, né? Que diz assim, as nações se iraram e chegaram à tua ira. Chega o tempo de julgares os mortos, né? Enquanto os santos, lembre-se disso, né? Quem não tem Jesus está morto, né? Enquanto os santos estão dando graça, os ímpios estão enfurecidos. Em Apocalipse 11, 2, né? Os ímpios estão perseguindo a igreja. Em Apocalipse 11, 9, eles estão se alegrando por matar os membros da igreja. Em Apocalipse 11, 18, os ímpios estão furiosos porque a igreja está na glória. Os ímpios não ouviram as testemunhas, não escutaram a voz de advertência, não abandonaram seus pecados. Por isso, quando chega o juízo, estão cheios de fúria. Enquanto a igreja está dando graças e adorando a Deus, enquanto os santos recebem o galardão, os ímpios são destruídos. Os santos ressuscitam para a vida, para a glória, mas os ímpios enfrentam juízo, serão exterminados, não aniquilados, ou seja, banidos para sempre da face do Senhor. E isso é o pior castigo que existe para a humanidade, banidos eternamente da face do Senhor, né? Nunca mais verão a Deus, nunca mais terão o direito de chegar perto do Senhor. O dia do juízo será o dia da glória para os santos, mas o dia da ira do Senhor para os ímpios, esse dia já está determinado e eles serão o dia da separação final, né? Não terá mais convivência
né? Acordo. A igreja no céu em comunhão íntima com Deus, mas aqui na terra, juízo final, né? O santuário aberto no céu é símbolo da profunda comunhão dos remidos no céu, né? Então foi aberto o santuário de Deus no céu e ali foi visto a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo, né? O santuário está aberto de par em par. Não há nada encoberto ou escondido. Nós vamos descobrir tudo que existe no céu, né? A arca é o lugar do encontro com Deus, onde a glória de Deus está presente. Ela é símbolo da comunhão superlativa, íntima e perfeita entre Deus e o seu povo. Aqui se cumpre Apocalipse 21:3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo habitará com eles. Também Apocalipse 21:22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Essa comunhão é baseada na expiação. Os salvos estão diante do trono da graça. Os salvos estão desfrutando de todas as bênçãos da aliança, da graça e de toda a doçura presente no Pai, no Filho e no Espírito, né? Para os ímpios, aquela mesma arca, símbolo da graça de Deus, é símbolo também da ira para aqueles que não receberam Cristo Jesus como suficiente Salvador. A ira de Deus agora revela-se plenamente para os ímpios. 19b. Eles estão em completo e eterno desespero, enquanto a igreja está em completo e eterno desfrutando as bem-aventuranças da aliança que fez com Cristo Jesus, que proporcionou o completo e eterno encontro com o Pai. Uma pergunta a ser feita: quem é você? Santuário de Deus, o átrio exterior? O santuário de Deus vai se encontrar com Deus. Agora o átrio exterior, aí não vai ter nenhuma comunhão com Deus. Quem é você? Testemunha fiel ou amante do mundo? Onde você estará quando a 7ª trombeta tocar? Você estará no santuário aberto de Deus ou na tormenta dos flagelos? Essa é a grande pergunta que só você vai poder responder. Eu quero que você, meu irmão, claro e evidente, nós todos, estejamos juntos. Nós todos. Com essa nossa reflexão, nós estamos terminando a primeira grande divisão de Apocalipse. O capítulo 11 termina exatamente os tormentos, né, da igreja. Jesus, ele revela toda a sua igreja e seus tormentos e tudo o que vai acontecer no final. E agora nós vamos entrar numa fase que ele vai revelar quem são os inimigos da igreja. E agora, numa fase bem contundente, né? Quem são os personagens verdadeiramente que são contra a igreja, né? E o primeiro deles, né, que nós podemos destacar, você está aí com sua Bíblia aberta, certamente, né? No capítulo 12, você vai encontrar o dragão, né? Quem é o dragão, né? E o dragão é aquele personagem que é real, tá? Mas vamos fazer antes disso uma recapitulação, tá? O livro de Apocalipse tem, como eu já falei, né? Tem duas grandes divisões, do 1 ao 11, fala da perseguição do mundo contra a igreja, os seus juízos, Deus, né, aos ímpios, em resposta às orações dos santos. Então, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Se é uma coisa que a gente tem que fazer aqui na terra, é orar, tá? A oração, Deus escuta, tá? Então, nós estamos hoje, começando agora, nesse momento, a segunda grande divisão do Apocalipse. Revelando agora, a gente revelou tudo da igreja. Tudo que é da igreja, tudo que vai acontecer, há muitas coisas que existem no céu, né? O comando, Deus está no comando, a igreja vai ser perseguida, de que forma, como é que vai ser perseguida, a gente já revelou, você já sabe de tudo. É ruim,
Vai acontecer? Vai acontecer. Se você tem um amigo que não é crente, meu irmão, comece a pregar a palavra para ele, tá? Prega em amor, mas prega lá, né? E hoje a gente vai começar exatamente a segunda parte, 12 ao 22, né? Até o capítulo 22. Então fala exatamente da perseguição, né, cruel do quarteto do mal, tá? Existe um quarteto do mal, tá? Então, que ataca a igreja, que é Satanás, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia, que é o mundo. E a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja, né? Na primeira divisão, que vai de 1 a 11, tivemos 3 sessões, né? 7 candeeiros, 7 selos, as 7 trombetas. Aliás, 3, né? 3 sessões. 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas. Na segunda divisão, do 12 ao 22, nós vamos ter o quarteto do mal, que ataca a igreja, as 7 taças, o juízo de Deus sobre os ímpios, a vitória retumbante de Cristo sobre a grande Babilônia, o anticristo e o falso profeta, a vitória final de Cristo, né, e os ímpios e a morte, e o novo céu e a nova terra. Em cada sessão dessa cobre-se todo o período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo, tendo visto que as cenas do juízo final, no prelúdio do 7º selo, e no prelúdio da 7ª trombeta, agora no capítulo 12, voltamos ao início da história. Vamos lá voltar. Na primeira vinda de Cristo falaremos não da segunda vinda, mas da encarnação agora, tá? O tema principal da segunda vinda, na segunda divisão do livro, é a mesma da primeira. Vitória de Cristo sobre a igreja. Contudo aqui, a luta do diabo e seus anjos contra a igreja será mais renhida, né? A gente falou aqui que tudo vai piorar, né? O capítulo 12 revela 3 cenas, né? 3 cenas. O dragão realiza 3 lutas. 3 lutas. O povo lá de casa fica rindo. 3 lutas. Mostrei certo hoje, né? Mostrei errado, mas mostrei certo. 3 lutas. Primeira, contra Deus e o seu Messias, né? Jesus Cristo. Contra Miguel e contra a mulher, tá? Então, em todas as 3 lutas, ele vai ser derrotado, né? A descrição da mulher, né? Essa mulher é simbólico, tá? É simbólico. Então, a Igreja Católica, ela apresenta, a Igreja Católica Romana, né? Apresenta a mulher como símbolo sendo Maria, né? Os dispensacionalistas creem que a mulher, o símbolo é a nação de Israel. Mas a interpretação que nós achamos mais condizente, né? A falar é que essa mulher é a igreja, a própria igreja, né? Nós, a igreja, eu já falei, né? A igreja durante todo... E quando a gente fala a igreja, são todos os salvos durante todo o período, né? Aí agora a gente pode dizer, todo o período. Em ambas as dispensações, a igreja é uma só. É um só povo escolhido, um só Cristo, uma só vinha, uma só família, um só rebanho, um só povo, uma só esposa, uma só Jerusalém. Nova Jerusalém. Essa mulher está vestida de sol, ou seja, ela é gloriosa, ela é exaltada, tá? No verso 1, capítulo 12, verso 1. A igreja reflete a beleza de Cristo. Ela relembrava o brilho e a glória de Deus. Por isso, a igreja, né? A igreja vai estar sempre associada a Deus, porque Ele criou a igreja. Deus, Ele sempre quis se relacionar com o seu povo, né? Então, ela vai estar sempre relembrando o brilho, a glória, né? A igreja vai estar sempre lembrando essas coisas, a beleza que Deus está estampada na igreja, né? A glória de Deus refuge a glória da igreja. A glória da igreja refuge a glória de Deus, ao contrário, tá? Então a glória de Deus a glória da igreja vai refugir a glória de Deus. Ele vai colocar as coisas que ele tem lá no céu, aqui na igreja. Tá? Porque ele criou a igreja. Essa mulher tem debaixo dos seus pés a lua, ou seja, ela exerce o domínio, tá? Ela vai exercer o domínio. A cabeça da igreja é aquela que tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. A igreja está em Cristo. Claro! Cabeça da igreja, quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Ela está entronizada com Ele, né? Ele é a noiva e o cordeiro. Ele está assentado com Ele, acima de todo o principado e potestades. Isso, Efésios fala isso, né? Cristo está assentado no trono, tá? Ele recebe autoridade sobre o diabo, sobre as hostes, sobre todas as coisas. E essa autoridade da igreja foi recebida por Jesus, dada pelo próprio Deus, né? Quando Cristo conquistou, Cristo tem o domínio de todas as coisas. E além de tudo conquistou quando ressuscitou. Né? Mais ainda, porque conquistou o direito sobre nós, sobre a morte,
né? Venceu a morte. Ele mesmo venceu a morte. Então conquistou mais ainda. Seu domínio não é político, nem econômico, mas é espiritual. Mais ainda, né? Essa mulher tem à sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ou seja, ela é vitoriosa, né? Tem estrelas, brilha, né? A igreja é vencedora. Ela está em Cristo, né? A vitória de Cristo é a sua vitória. A exaltação de Cristo é a exaltação da igreja, né? A igreja é exaltada por conta de Cristo, né? A igreja é mais do que vencedora, conforme Romanos 8, 31 a 39. A igreja é triunfante com Cristo. A mesma nuvem que Cristo vem, a igreja vem, tá? Vai estar lá, né? 11, Apocalipse 11, 12. A igreja se assenta em tronos para julgar o mundo e os anjos. 1 Coríntios 6, 2, tá? Essa mulher está grávida, ou seja, sua grande missão é dar a luz a Cristo, segundo a carne. Verso 2, né? Diz assim, ela está grávida e gritava de dor, pois estava para dar a luz, né? Deus preparou um povo especial para ser o veículo da chegada do Messias. Lembre-se disso. O próprio Deus traçou um plano, desde Gênesis, traçou um plano e envolvia um povo. E até hoje nos envolve, porque nós somos aqueles que replicamos, né? Essa semana, quando a gente estava começando o papo, a gente falou de missões. E sempre eu tive essa dúvida, Senhor, por que quando você nos encontra, Deus, quando Deus nos encontra e nós aceitamos Jesus como suficiente Salvador, por que a gente não vai direto para o céu? Provar das bênçãos de Deus. Porque nós somos agentes, replicadores da sua glória. Nós somos os agentes que precisamos fazer outros agentes, ir por todo mundo, né? Pregar o evangelho, por quê? Para fazer discípulos. Somos nós que somos responsáveis por isso. Então nós não podemos, de forma alguma, né, fazer o quê? Ficar aqui sem fazer nada. Nós também temos que replicar o modelo de Cristo Jesus, né? Então por isso que essa mulher está grávida para dar à luz, ela que é, né? Deus preparou um povo especial para ser veículo da chegada do Messias, que era o próprio Jesus. Esse processo foi doloroso, sofrido, houve muita dor e lágrima, muitas forças hostis, né? O diabo queria de todo jeito não deixar que a mulher desse à luz. Tentaram frustrar seus planos, destruir essa criança de todo jeito. Tentaram impedir a vinda do Messias prometido, né? Gênesis 3,15, conforme está lá. Mas Deus protegeu o seu povo na plenitude de todo o tempo. E Jesus nasceu na Pax Romana. Jesus foi escondido por Deus de todo jeito. E ele nasceu no momento, no tempo certo, né? Se você olhar, veja só que coisa linda, né? Jesus foi anunciado não pelo seu povo, mas pelo um povo, né? Deus manda no cativeiro babilônico morar lá na terra, na Babilônia. O povo de Deus fica lá, depois volta, só volta em torno de 50 mil, fica lá. Quem anuncia Cristo Jesus são os magos, que não são feiticeiros, são conhecedores, né? Astrônomos. Chega lá e anuncia Cristo Jesus, um povo das terras da Babilônia, anuncia Cristo Jesus. Né? Cristo não foi anunciado pelo seu povo, foi anunciado por um povo, né, que já foi anunciado pelo povo de Deus. Deixaram lá sementes que vieram e deram frutos aqui, ó. Jesus nasceu. Olha a estrela de Davi. Aqui, ó, profecia de Malaquias está aqui, ó. Entendeu? Olha como as coisas, como são as coisas de Deus. Deus é assim, né? Essa mulher é protegida por Deus da fúria do dragão, versos 6 e 14, né? Porque ela é protegida, a igreja é protegida por Deus, ela tem sido sustentada por Deus no deserto. O deserto aqui não é um lugar geográfico, é identificado no mapa. A igreja pode ser protegida até mesmo em Pérgamo, onde está o trono de Satanás, e apesar disso vence. Como está Apocalipse 2, 13 e 17, o mundo não é habitat da igreja. Nós somos peregrinos, passageiros. Somos só, é um tempo. Não estamos em nossa casa. 200 mil, durante 1.260 dias. Um símbolo de todo o período da igreja. Ele é protegido por Deus, ela é protegida por Deus. Às vezes não da morte, mas na morte, né?
Nós somos protegidos. De acordo com o Apocalipse 7:3, 9:4, a igreja recebeu um selo. De acordo com o Apocalipse 11:1, ela recebeu uma medida. Agora ela recebeu asas. Apocalipse 12:14. Todo esse símbolo evidenciam que Deus protege o seu povo do poder do mal. A descrição do filho da mulher perseguida, verso 5, né? O filho da mulher é o Messias vencedor. A descrição do filho não é a sua humilhação, mas a sua exaltação. O filho que nasceu é rei, que tem um cetro na mão, seu reinado é universal e irresistível. O filho da mulher é o Messias que completou a sua obra. O versículo não menciona a obra expiatória. Sabemos que, à luz das Escrituras, a exaltação é um resultado da sua humilhação. É o produto, tá certo? Conforme Filipenses 2, 5-11. A cruz, né, a morte de cruz, Jesus na cruz, triunfou sobre os principados e potestades. O filho da mulher é o Messias que subiu aos céus e para sentar no seu trono. Ele venceu o dragão na cruz. Como está em Gênesis 3,15, né? E agora está no trono, governando os céus e a terra. Ele reinará até colocar todos os inimigos debaixo do seu pé, conforme está em 1 Coríntios 15:25. A ascensão de Cristo é a vitória judicial sobre Satanás, o pecado e a morte. A vitória do Filho é a expulsão do dragão que provoca a proclamação nos céus. Tá? A vitória de Cristo agora é a visita publicada. Embora Cristo esteja reinando hoje, os agentes do mal ainda estão operando aqui na terra. Mas quando Cristo decretar o juízo, eles não terão mais vez. A descrição do dragão. Quem é esse dragão? O dragão é um ser pessoal, conforme o verso 9. Tá? Ele não é mito. Não é mito. É uma figura lendária. É uma figura lendária e folclórica. Ele não é um ser impessoal. Tá? Ele não é uma energia negativa. Ele é um anjo caído. Ele é um ser que tem vontade e planos estratégicos. Ele tem sentimentos, pois ele é cheio de cólera. Verso 12. Pode procurar aí. Permanentemente ele é irado com a igreja. Verso 17. Ele tem inteligência. É capaz de seduzir, conforme está o verso 4. Ele tem objetivos claros de perseguir o Messias, conforme está também no verso 4. Ele persegue o Messias e a sua igreja. Verso 13, como está. Sua grande obsessão é devorar Jesus. Verso 4 também. O verdadeiro alvo do dragão não é a mulher, e sim o filho. Ele quer destruir o filho. Né? Quando a igreja sofre aflição, o dragão quer atacar o filho. E a igreja, Atos 9:4. A luta contra Cristo na igreja é a obsessão do dragão, porque ele é vencido pelo sangue do Cordeiro e pela palavra e o testemunho. Verso 11. Tá certo? O dragão é inimigo que exerce influência universal. O dragão tem uma influência universal. 7 cabeças. As 7 cabeças representam que ele exerce o poder de grande autoridade em todo o universo. Ele é o Deus deste século. Lembre-se disso. O príncipe das potestades. Ele atua nos filhos da desobediência. Ele é o pai daqueles que vivem para fazer a sua vontade. João 8:4. Ele é sedutor de todo mundo. O 12:9. Leiam aí. 10 chifres simbolizam que a sua capacidade destruidora, ele é Abdon e Apolim. Ele é destruidor. Jesus o chama de homicida. João 8:44. Ele é o ladrão que veio matar, roubar e destruir. João 10:10. 7 diademas simboliza que o governo é universal. Sua influência não tem limite. E um povo ou nação, ele possui súditos em toda a terra. Lucas 11:20-22. Ele tem um reino, né? Está lá, Atos 26:18. O dragão é o inimigo destruidor. Verso 3. Ao chamá-lo de dragão grande, evidencia que ele é um inimigo terrível e destruidor, perigosíssimo. Ao chamá-lo de vermelho, denota a sua capacidade de provocar e destruir a morte. Ele
a descrição revela que o dragão é assassino, sanguinário e cruel. O dragão é um inimigo sedutor, verso 4 e 9. Sedutor do mundo angelical, verso 4. Ele era perfeito até se achou iniquidade em seu coração. Ezequiel 28, 15. Ele conseguiu enredar uma terça parte dos anjos, no verso 4. Esse anjo, uma vez, é um espírito misturador de deuses. Hebreus 1,14. Tornando-se vassalo do diabo, tá? Sedutor de todo mundo. Verso 9 de Apocalipse 12. Ele foi o protagonista da queda de Adão e Eva lá no Éden. Para tentar nossos primeiros pais, ele usou o disfarce, a dúvida, a inversão da palavra, a negação da palavra de Deus, a exaltação do homem e a acusação contra Deus. E seduziu o homem e fez a queda, destruir toda a humanidade. Ele ainda usa essas mesmas artimanhas para seduzir as pessoas até hoje. Mas glória a Deus que Cristo Jesus nos salvou. O dragão é um inimigo acusador, verso 9 e 10, tá? O dragão é mentiroso e acusador. Ele acusou Jó. Jó 1, 9 e 10. Ele acusa os nossos irmãos, versos 10. E é a acusação ininterrupta, verso 10b. Ele não descansa, não dorme, nem tira férias. É a perversão em pessoa. Ele tem que destruir o filho e a mulher. Verso 5. Agora quer destruir a mulher, tá? O dragão é o inimigo, adversário. Verso 9. Satanás significa opositor, adversário. Ele é quem se opõe a Moisés no Egito. Ele é quem se opôs a Paulo no caminho. 1 Tessalonicenses 2,9. O dragão é um inimigo cheio de cólera. Verso 12. Você pensa que ele é bonzinho? Ele é cheio de cólera. Ele está cheio de cólera porque foi expulso do céu e sabe que lhe resta pouco tempo, tá? Ele está cheio de cólera. Ele, porque sabe que a igreja é protegida por Deus. O dragão é um inimigo e é um inimigo limitado, verso 7 a 9. A limitação de espaço. O dragão não encontra mais lugar nos céus. Ele não pode tentar mais ninguém que está no céu. Ele foi atraído para a terra e com ele os seus anjos. A limitação de tempo. O diabo é uma serpente golpeada na cabeça. Ele está furioso, tá? Não resta muito tempo. Em breve será lançado no lago de fogo, conforme Apocalipse 20, 10, tá? Mas o diabo sabe que ele está derrotado, mas luta com todas as suas forças. Ele tem limitação de poder. Hoje muitos, né? O diabo é vencido por Jesus, verso 5. Os anjos também são vencidos, né? A intervenção de Deus em favor da igreja nessa batalha contra o dragão. A ação protetora de Deus. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. Ela é protegida no mundo. Deus preparou para ela um lugar no deserto. As duas asas são como o selo de Deus para proteger a igreja contra a fúria do dragão. Havendo fracasso no seu esforço para derrotar Cristo, o dragão vai perseguir a igreja e lançar contra ela um rio de mentiras e perseguição. O dragão cheio de cólera vai planejar contra os fiéis, verso 17. Muitas vezes Deus os livrará da morte, mas não da morte, verso 11. A ação interventora dos anjos. A Bíblia diz que os anjos são valorosos em poder e executar as ordens de Deus, conforme Salmo 103, 20. O dragão e seus anjos não foram apenas derrotados, mas também expulsos do céu, né? Ambos lutam, né, contra Satanás, né, para jogá-lo no abismo. A ação interna de Cristo, né? Que armas podemos falar sobre essa ação intercessória, né? A igreja vence o dragão por causa do sangue do Cordeiro, né? A morte de Cristo e a nossa vitória vem por onde, né? O sangue de Cristo é a nossa arma mais poderosa e o seu sacrifício na cruz desfez toda a possibilidade de Satanás de triunfar sobre o povo de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Tá certo? A igreja vence o dragão por causa da palavra e do testemunho de Cristo Jesus. A igreja vence e a comunidade dá testemunho dessa vitória. Meu irmão, Cristo Jesus venceu na cruz
toda a artimanha de Satanás. Que você vença com Cristo Jesus. Deus te abençoe sua semana. Deus te abençoe seus dias. E prega a palavra do Senhor.